Oi, gente, tudo bem? Bom, a astronomia é uma das ciências mais antigas da humanidade e é uma das que mais tem nos acompanhado ao longo de nossa história. E uma das coisas que mais influenciou para a origem e evolução da astronomia ao longo dos anos, e é uma coisa que pouca gente comenta, pelo menos eu não vejo tanto, foi a descoberta do fogo. Foi um evento, claro, para qualquer área da ciência, qualquer tipo de conhecimento e coisas relacionadas à modernidade, coisas que temos hoje em dia. A descoberta do fogo foi muito importante para qualquer área. Porém, na astronomia ela teve um peso, ela teve um valor especial, teve um peso a mais, por vários motivos. A primeira coisa foi a questão da proteção, né? Com a gente dormindo ao redor de fogueiras, protegidos pela fogueira, a gente teve mais segurança contra animais ferozes durante a noite, né? Lobos, raposas, cobras, escorpiões. A iluminação também nos ajudou quando a gente precisava fugir, principalmente na era nômade, quando a gente precisava fugir rápido de um local durante a noite. A iluminação, quando não tinha noite, onde não tinha lua, né? Então era muito escuro. O fogo nos ajudou bastante e nos aquecia, né? Então nos ajudava a nos manter aquecidos nas noites mais frias e evitava uma coisa que era muito comum naquela época, que era a morte por hipotermia. Enfim, foram várias coisas, mas o que mais influenciou, né, o que mais teve relação à descoberta do fogo com a astronomia foi a utilização do fogo na culinária. Foi um momento histórico e foi um estalar de dedos, foi uma virada incrível na nossa história. Por quê? Antes, quando a gente comia carne crua, né, antes do fogo, tem um estudo que saiu um tempo atrás dizendo que a gente passava muitas e muitas horas, se não me engano, eram 4 a 5 horas diárias só mastigando a carne, só fazendo todo o processo da alimentação, né? Arrancando a pele, mastigando, cortando a carne para comer em pedaços menores e tal. Era muito dispendioso, isso gastava muito do nosso tempo. E a gente passava tipo quase tipo a manhã inteira ou a tarde inteira só tentando se alimentar, literalmente só tentando comer. É, Porque, assim, diferente dos animais, nós nunca tivemos um corpo tão totalmente preparado para caça e para alimentação. A gente nunca teve dentes afiados, garras pontudas ou aquela língua dos felinos, aquela língua crespa e tal. Então pra gente sempre foi muito difícil comer carne crua. Não apenas por ser muito dura, mas por nosso corpo não ter a preparação natural para comer. Quando a gente passou a utilizar o fogo na culinária, ou seja, quando a gente passou a cozinhar a carne, ela ficou muito mais macia. E isso foi um fato incrível, porque se antes a gente passava de 4 a 5 horas por dia se alimentando, né, arrancando a pele, tirando os ossos, mastigando, tentando mastigar e tal, engolindo, digerindo e tal, agora a gente passava no máximo 1 hora, 1 hora e meia na alimentação. Isso foi um salto muito grande porque isso nos deu muito mais tempo para nos dedicarmos a outras coisas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão dos nutrientes. Porque o que acontece é o seguinte: a carne crua tem muitos nutrientes, né? Muita proteína animal e tal. Porém, quando você cozinha a carne, muitos nutrientes que não tinham na carne crua ou que tinham e nós não conseguimos digerir, agora estavam presentes na carne cozida e a gente podia ingerir mais desses nutrientes. Então, além de ser mais macia, mais saborosa, mais melhor para se comer, a carne cozida também era tinha mais nutrientes em relação à carne crua. E isso foi importante porque, com o passar dos anos, a gente começou a ingerir cada vez mais carne cozida ao invés da crua. E
As mulheres, em especial as mulheres que estavam grávidas, elas ingerindo cada vez mais carne cozida, com cada vez mais, ou seja, ingerindo cada vez mais nutrientes, os bebês que estavam na barriga das mães, com o passar das gerações, eles iam recebendo cada vez mais nutrientes, né, com o passar do tempo. Isso fez, ao longo das eras, né, das gerações, isso fez com que as crianças fossem nascendo cada vez mais inteligentes. E não apenas isso, não apenas elas nasciam cada vez mais inteligentes, mas elas nasciam com literalmente uma cabeça maior. Elas nasciam com um cérebro maior. Por quê? Recebendo mais nutrientes, automaticamente as mães davam mais nutrientes para os bebês. Os bebês recebendo mais nutrientes, com o passar das gerações, o cérebro das crianças iam crescendo cada vez mais. Tanto em intelecto, né? Nós fomos ficando cada vez mais inteligentes, com mais memória, mais raciocínio, mais imaginação, mas se desenvolvendo também no sentido literal. Foi crescendo cada vez mais o nosso, né, o diâmetro craniano. Enfim, isso atrelado ao fato de que nossa espécie estava ficando cada vez mais ereta em relação às outras. E para poder sustentar todo o nosso peso em pé, o quadril do ser humano foi ficando cada vez menor, né, para que nossas pernas pudessem sustentar o peso total do tronco, da nossa cabeça em pé, assim. O nosso quadril foi ficando cada vez menor. Nas mulheres, com o quadril cada vez menor, automaticamente a vagina também ficava menor com o passar das gerações. Então, uma vagina cada vez menor, associado a bebês nascendo com a cabeça cada vez maior, só podia dar problema. Então, o que acontece é o seguinte, uma curiosidade. O ser humano é a única espécie no planeta que precisa de assistência para dar à luz. Assim, tem outras espécies de animais que fazem um cerco e protegem a fêmea, fazem uma espécie de ritual para limpar o filhote, para ensinar o filhote a andar, a caçar, né? Tem alguns que buscam alimento para a fêmea porque ela está muito debilitada e tal, mas ajudar a dar à luz mesmo, ajudar a tirar o bebê de dentro da mãe, realmente só o ser humano é o único que precisa de assistência. Isso é muito importante porque para que um bebê pudesse nascer saudável, era necessário que todas as pessoas da comunidade, primeiramente, era necessário que existisse uma comunidade, e segundo, que todas essas pessoas deviam estar unidas e deviam ter suas funções para que tudo corresse bem. Então, numa sociedade organizada, era preciso as pessoas que estavam na lavoura, na agricultura, para ter alimento para dar à mãe, porque ela ia ficar fraca, ela não teria forças para caçar. Era preciso uma parteira, né, uma mulher que soubesse ajudar a mãe a dar à luz, soubesse os costumes, normalmente eram mulheres mais experientes, mais velhas. Era preciso um líder para dar todas essas instruções, para que cada um soubesse o que fazer. Eram necessárias pessoas para proteger a tribo, proteger a comunidade de outras tribos, de outras comunidades e de animais ferozes. Enfim, cada um devia ter a sua função. E acima de tudo, eles deviam ter uma linguagem, justamente para que eles pudessem se comunicar. Você faz tal coisa e fulano faz tal coisa. Eu vou fazer isso e você vai fazer aquilo. Era preciso uma linguagem, uma comunicação. Tudo isso unido à necessidade de uma comunidade com uma linguagem, com funções específicas, um cérebro cada vez mais desenvolvido e com mais tempo livre para fazer outras coisas, tudo isso junto foi essencial para o surgimento da astronomia. Então, o que acontece é que durante a noite, principalmente, tinha durante o dia, mas principalmente à noite, o ser humano provavelmente deitava ao pé da fogueira,
depois de já ter se alimentado, depois de já ter cuidado da mãe, e as mães também faziam isso, depois de já terem amamentado os filhos e tal, eles deitavam no chão e ficavam olhando para cima à noite e se perguntavam: pô, o que será que são? Agora com o cérebro cada vez mais desenvolvido, eles tinham mais perguntas, obviamente, eles tinham mais dúvidas, eles tinham questionamentos, eles queriam saber as respostas. Então eles perguntavam: pô, o que será que são aqueles pontinhos brilhantes no céu? O que será que eles fazem? Por que eles não caem? Né? Porque eles sempre estão lá. Desde que eu era criança, eu via aqueles pontinhos. Porque eles sempre estavam lá. Porque eles nunca param de brilhar, né? Esse tipo de pergunta sempre inculcou a cabeça das pessoas, dos nossos ancestrais. E ao longo das eras, muitos povos ao redor do mundo teceram histórias e fizeram estudos também para tentar explicar e tentar dar resposta a essas diversas perguntas que nos assombravam desde nossa origem. Mas de todos os povos, um dos que mais se destacou, um dos que mais foi proeminente na área da astronomia foram os gregos. Os gregos desenvolveram a astronomia muito. E os gregos antigos, quando eles olhavam para o céu, eles conseguiam perceber, claro, não foram só os gregos, tá? Isso foi em diversas culturas, mas os gregos em especial, foram que teve mais influência na cultura ocidental e que foi um dos que mais desenvolveu a astronomia. Enfim, os gregos olhavam para cima e eles viam dois tipos de pontinhos brilhantes no céu. O primeiro era um grupo muito maior, composto por quase todos os pontinhos, e eles tinham um brilho cintilante, né? Eles ficavam piscando, e sua posição era fixa. Eles se moviam no céu, mas era muito lentamente, era ao longo de toda a noite, e não se moviam muito, assim, era um pouquinho, e precisava de muito tempo para perceber isso. E por ter esse posicionamento quase que fixo, por estarem quase sempre no mesmo lugar, e todas as noites eles aparecerem praticamente no mesmo lugar, nos mesmos locais, né, ao longo do ano, eles aparecerem com alguma variação, mas de modo geral eles apareciam quase sempre nos mesmos locais, eram fixos e se moviam um pouco, mas o pouco que eles se moviam era em conjunto, então eles praticamente não se moviam. A esses astros, os gregos chamaram de astros fixos. Eles deram esse nome justamente por terem essa característica de parecerem estar fixos no céu, não se moverem. Hoje nós chamamos eles de estrelas, né? Os astros fixos são o que nós chamamos de estrelas. Porém, tinha o segundo grupo, que era composto por alguns pontinhos apenas, que tinha uma característica diferente. O seu brilho era intenso, ele não ficava piscando, é um brilho forte e bem intenso, e eles se moviam no céu rapidamente. Não muito rápido, mas muito mais rápido do que as estrelas, do que os astros fixos. Eles se moviam, eles percorriam durante a noite, eles percorriam o céu, e durante diversas épocas do ano, eles apareciam em locais diferentes. Eles não apareciam sempre no mesmo lugar. A esses astros, os gregos deram o nome de astros errantes, que é o que hoje nós chamamos de planetas. Inclusive, a palavra planeta vem do grego planetes, que significa errante, aquele que muda de lugar, aquele que vaga pelo céu, aquele que caminha pela abóbada celeste. Enfim, inicialmente os gregos identificaram 5 astros errantes, 5 planetas, e deram a esses astros nomes de acordo com a sua crença, né? O que hoje a gente conhece como a mitologia grega. De acordo com a característica mais proeminente apresentada pelo astro errante, os gregos davam um nome que tinha uma certa relação com alguma divindade. Ao primeiro astro, os gregos deram o nome de Hermes.
Isso porque esse astro era o que percorria o céu mais rapidamente, era o que vagava pela abóbada com maior velocidade. Por isso deram o nome de Hermes, justamente porque Hermes, segundo a mitologia grega, é o deus mensageiro, filho de Zeus, mais rápido do que o hálito do vento. Era o bem rápido, que inspirou a criação do Flash e tal. Enfim, quando os romanos invadiram a Grécia e mesclaram a cultura, né, que é o que hoje a gente conhece como a mitologia greco-romana, os romanos associaram essas divindades e chamaram esse astro de Mercúrio, justamente porque, segundo a mitologia romana, que é praticamente a mesma coisa da grega, só que romana, é o deus mensageiro para os romanos, mas é a mesma coisa, são os mesmos deuses, só que com nomes diferentes, mas são basicamente as mesmas atribuições. Mercúrio, para os romanos. Ao segundo astro, os gregos deram o nome de Afrodite. Isso porque esse era o astro mais brilhante de todos no céu. Era o que tinha um maior brilho e, portanto, era o que era mais fácil de ser visto e mais bonito, de certa forma. Não é por ter aquele brilho tão bonito, eles deram o nome a esse astro em homenagem à deusa mais bela de todas, Afrodite, a deusa da beleza, do amor e do sexo. Novamente, quando os romanos invadiram e dominaram a Grécia, esse astro passou a ser chamado de Vênus, porque, segundo a mitologia romana, Vênus era a deusa do amor e do sexo, e da beleza e tal. Mas é a mesma coisa. Inclusive, nos anos 80, 90, a camisinha, né, o preservativo, era chamado justamente de camisa de Vênus, né? Hoje a gente chama de preservativo, mas, enfim, era chamado de camisa de Vênus. Justamente em homenagem a Vênus, a deusa do amor, da beleza e também do sexo. Um outro astro que os gregos identificaram no céu, o terceiro, possui um brilho vermelho, bem característico. Um vermelho forte e vivo. Por isso, os gregos deram esse astro o nome de Ares. Porque, segundo a mitologia grega, Ares é o deus da guerra. E eles deram esse nome porque, justamente, esse brilho vermelho que esse astro possuía era um brilho que lembrava muito o sangue. Um vermelho do sangue. O sangue que era derramado nas batalhas. Por isso, esse astro era conhecido como Ares. Quando os romanos invadiram a Grécia, esse astro passou a ser chamado de Marte, né? Inclusive, uma curiosidade, uma coisa interessante é que Marte possui duas luas, né? Dois satélites naturais, duas luas. Phobos e Deimos. E Marte, como eu já disse, para os gregos era chamado de Ares, o deus da guerra. E, segundo a própria mitologia grega, o deus da guerra, Ares, certa vez, ele teve um caso com Afrodite. E desse caso, eu falo caso porque Afrodite era casado com Hefesto. E desse caso, eles tiveram alguns filhos. Dentre esses filhos extraconjugais, dois em especial, Phobos e Deimos, que significam, respectivamente, medo e terror. Phobos significa medo e Deimos, terror. Né? Inclusive, daí que veio muitas palavras que a gente utiliza hoje, né? Na nossa cultura, por exemplo, tripofobia, medo de buracos, aracnofobia, medo de aranha, claustrofobia, medo de locais fechados. Esse transtorno relacionado a um medo irracional que a gente sente recebe esse sufixo fobia, justamente porque a palavra fobia vem do grego phobos, que significa medo, que é filho de Ares, o deus da guerra. Isso é interessante porque Phobos e Deimos, que eram filhos de Ares, o deus da guerra, se tornaram Phobos e Deimos, as luas de Marte, o planeta vermelho. Ao próximo astro, os gregos deram o nome de Zeus, justamente porque Zeus era o deus mais poderoso da mitologia grega, ou, né, o chefe dos deuses.
E uma coisa interessante é que hoje a gente sabe, né, com a ajuda de telescópios e tal, com o avanço da tecnologia, a gente sabe que Júpiter é o maior planeta do sistema solar. De todos é o maior. Só que há, sei lá, 2.000, 2.500 anos atrás, não tinha como saber que Júpiter era o maior planeta do sistema solar. Não tinha como adivinhar isso. Porém, os gregos, mesmo sem saberem, de alguma forma, eles atribuíram ao maior planeta do sistema solar, que eles não sabiam que era o maior planeta, o nome do deus mais poderoso da mitologia grega. Isso é uma coisa interessante, porque faz a gente pensar um pouco sobre a esperteza dos povos antigos. Uma explicação que pode ter é que Júpiter é o segundo astro mais brilhante no céu depois de Vênus. Depois da Lua também, claro. No céu noturno, Vênus ele é conhecido como a aurora da manhã, então ele acompanha o Sol. Vênus está um pouquinho depois, um pouquinho antes do Sol, então ele um pouquinho antes do nascer do Sol, um pouquinho depois do pôr do Sol, mas enfim, tarde da noite, 8, 9, 10 horas, Vênus já está abaixo da linha do horizonte. Então, nesse horário, Júpiter é o mais brilhante. Talvez esse tenha sido o motivo. Não sei. Enfim, e o último, né, o dos 5 astros, o último que os gregos viam, eles deram o nome de Cronos. Isso porque, de todos os astros, esse era o que percorria o céu mais lentamente, era o que demorava mais para percorrer a abóbada celeste, para cruzar o céu, para vagar pelo céu, era o mais lento de todos. Eles deram esse nome justamente porque Cronos, segundo a mitologia grega, o titã Cronos, é o deus do tempo, né? Daí que vem o nome, né? Cronologia, cronômetro e tal. Depois que os romanos invadiram a Grécia, esse astro passou a ser chamado de Saturno, o planeta dos anéis. Enfim, bom, acho que é isso. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, uma curiosidade, um vídeo legal, algo que eu me interesso bastante e provavelmente eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Se vocês tiverem gostado, se inscrevam no canal, deixem um like e tchau!